A primeira leitura de hoje tem um aspecto bastante interessante no texto de Paulo aos Efésios, que é Paulo testemunhando que ele dobra os joelhos pela comunidade dele e que ele faz isso. Acaba sendo um exemplo bastante interessante de um equilíbrio que a gente deve manter entre o cuidado com este homem interior, cuidado com a vida espiritual, que se faz sobretudo quando a gente busca os exercícios espirituais, né? A gente busca isso através da oração, através da meditação, através da reflexão, como essa é basicamente uma banda da coisa, a metade da coisa, um lado da moeda, quando se dá da coisa, a metade da coisa, um lado da moeda, quando se fala de espiritualidade, como é importante que exista este momento nosso de comunhão, de intimidade, de intercessão, onde a gente se aproxima pessoalmente. Jesus se revelou assim, como um Deus pessoal, de modo que a relação que Ele quer ter conosco tem esse contorno, tem essa característica, é uma relação pessoal. E por isso, portanto, a necessidade de que a intimidade seja cultivada em forma de meditação, de oração, de reflexão. Mas Paulo também deixa claro, na sequência da leitura, que ele é um homem de trabalho, que ele é um homem de viagens, de anúncio. E aí tem a outra banda do negócio, né? A outra metade, o outro lado da moeda, que diz respeito à missão, né? Nós estamos no mês de outubro, isso fica bem claro, o que diz respeito à missão, propriamente à ação, né? Muitos santos na história da nossa fé, como por exemplo São Bento, tomou como tema da obra beneditina, do conselho dele dado aos monges, reza, cultiva essa intimidade com Deus, fortalece o homem interior e também coloca a mão na massa e trabalha. Né? Esse equilíbrio é testemunhado por Paulo hoje. Eu arrisco dizer que talvez pelas características da comunidade de Éfeso, que Paulo aí até enfatize o quanto que ele intercede pela comunidade, porque ele não escreve para Éfeso de Éfeso, ele está fora. Então ele quis dizer de alguma forma que ele está ali próximo, não fisicamente próximo, mas em comunhão. E aí Paulo diz assim, olha, eu dobro meus joelhos por vocês, para que vocês fortaleçam o homem interior e eu também me sinta espiritualmente fortalecido através da minha oração e da comunhão com Deus. Eu entendo de intercessão, de fortalecimento da nossa comunidade, do ponto de vista da espiritualidade, de fortalecimento interior de quem se desloca e aqui se coloca também diante de Deus para oração. E tem uma outra parte presente no texto, presente em Paulo, sugerida talvez no Evangelho, que é a parte da ação. A necessidade de que as coisas não comecem e terminem na oração, mas elas começam na oração, são fortalecidas na oração para os desafios da ação e sempre se chega à ação. A igreja sabiamente, já falei isso recentemente em homilia, ela entende que esses dois braços são muito importantes para toda a ação, para a missão. Por isso, no mês das missões, escolheu Santa Teresinha e, ao mesmo tempo, São Francisco Xavier como padroeiros das missões. Santa Teresinha tinha, assim, no coração uma vontade de falar, de anunciar de Jesus, mas viveu sempre dentro do convento, né? Dentro. Ela nunca saiu propriamente para a missão, mas com a sua oração, que certamente sustentou, fortaleceu o homem interior, intercedeu. E São Francisco Xavier foi um homem de ação que andou aí fora, anunciando o Evangelho, levando a Boa Nova, um grande missionário que percorreu quilômetros para levar a sua fé. E eu entendo que haja aí uma sugestão interessante sobre esses dois braços, testemunhado por Paulo aí no texto de Paulo aos Efésios. Também acho interessante olhar para a figura que nós celebramos hoje, né? Hoje a gente celebra a memória
do Papa João Paulo II. Eu lembro de criança estar no Maracanã e ter visto o Papa João Paulo II. Depois lembro, numa outra ocasião, já maior, de ter estado bem próximo ao Papa João Paulo II. Um homem que, a gente observava, via ali uma introspecção muito forte, presente, né? Então, um homem que tinha, assim, esse braço da oração, mas um homem que, né, eu lembro que na época que eu era criança, se falava da visita de um Papa ao Brasil como uma coisa tão excepcional, tão rara, uma disposição. E o Papa João Paulo II, ele tornou a figura uma figura, porque ele se tornou um grande Papa viajante, né, um Papa missionário, porque começou o que anteriormente era muito difícil, que um Papa pudesse pisar e ir a tal território, a tal lugar, e isso foi um pouco desconstruído pelas tantas viagens do Papa João Paulo II. Eu lembro que tinha um gesto muito interessante, quando ele chegava, ele beijava o chão, né, do lugar, um sinal de respeito ao solo que ele está pisando. Lembro muito de Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que você está pisando é uma terra santa, né? Então, de alguma forma, ele reconhecia a presença de Deus naquele lugar e beijava o solo, aquele solo sagrado, né? Não é que ele esteja chegando ali trazendo pela primeira vez alguma coisa de Deus para aquele lugar. Aquele solo ele já considerava um solo santo e beijava. Enfim, alguns gestos que têm profunda espiritualidade por trás, mas ao mesmo tempo a coisa da ação. A gente deve buscar sempre esse equilíbrio. A gente tende a um certo desequilíbrio, não? A gente se tranca e fica naquele conforto da oração, sem nenhum tipo de ação, ou a gente se perde ali no meio da ação e daqui a pouco você vai olhar e não está um pouco vazio, né? Não tem mais as coisas estão meio que automaticamente, sem uma fecundidade, um pouco estéreis, um pouco secas, desidratadas. Enfim, tem um convite bacana, acho que todo mundo já entendeu, olhando para o Papa João Paulo II, para os padroeiros das missões, para o testemunho de Paulo no dia de hoje, a gente encontrar um exemplo de um equilíbrio a ser buscado entre a necessária comunhão com Deus, que a gente sempre deve aprofundar, e ao mesmo tempo nosso lugar no mundo, de transformação do mundo, de construção do reino de Deus. Esse equilíbriozinho a gente é convidado hoje a colocar as coisas na balança, olhar um pouquinho como é que está a nossa configuração, tentar ajustar um pouco esse equilíbrio entre a oração e a ação. Eu penso que cada um saberá aí, com a graça de Deus, ajustar pesos e medidas de modo a equilibrar um pouco mais essas duas dimensões da nossa vida cristã. Vamos com alegria acompanhar a procissão do nosso canto.